Hello, guys! Estamos aqui para mais um episódio do Take It Cash. Meu nome é Miguel, sou fundador e CEO da Take It. Antes disso, fui garçom por 6 anos. Agora também completei 6 anos como CEO da Take It. Olha só como é que são as coisas. E bom, meu convidado de hoje é um cara aqui que também acabou virando um amigo pessoal. Mas antes de falar o nome dele, eu preciso dizer que ele é referência no setor de pizzaria. Mas é uma referência absoluta numa coisa que é uma dor gigante do mercado. A gente vê o tempo todo no jornal falando que é gestão de pessoas e principalmente de motoboys. E é um cara que um ano atrás tinha 10 pizzarias. Hoje ele tem 16 pizzarias e 4 hamburguerias. É praticamente um crescimento de 100% em um ano nessa situação atual do país. Estou aqui com o Rafa da Dom Rafael. E Rafa, antes de você se apresentar, eu gosto sempre de fazer uma pergunta. Depois você se apresenta para já começar com a bucha. Me responda, a entrega é o ponto fraco da maioria dos restaurantes ou ela poderia ser a maior arma de uma marca? Acho que com certeza é o que diferencia, né, os grandes dos pequenos ali, que a gente está totalmente focado em entregar não só a entrega em si, mas a experiência para o cliente, né? Então, quando o cara absorve isso e entrega na ponta ali, faz total diferença para o crescimento, né? Boa! E Rafa, me conta, cara, quem é você? Por que pizzaria? Por que restaurante? Por que é Zona Leste ali de São Paulo, né? Eu sempre Zona me perco Oeste e Norte, né? mas é mais Eu me Oeste e perco aqui Norte. com a geografia aqui de... Nós temos na Leste também. Tem na Leste, tá? Tem tudo, duas já. então. Tá faltando o Espírito Santo. Tá, vamos chegar, né? Se Deus quiser. Boa. Mas me conta, Rafa, quem é você? Como é que você caiu nesse emaranhado de restaurantes? Vim da área de vendas, né? Tenho passagem por empresas grandes ali como Ambev, Seara, né? Que me ajudou. Bem bacana, tudo que me ajuda, né? Hoje eu sou focado mais em vendas, nessa parte de vendas mesmo ali na rede, né? E foi isso que ajudou a gente conquistar ali o nosso espaço, né? Acredito que tem bastante influência dessa parte. E, pô, eu venho que nem eu falei, de vendas, nada a ver, mas eu sempre tive o sonho de empreender, né, lá atrás. Então eu comecei uma faculdade de administração lá atrás e antes mesmo de me formar eu já tinha um cargo ali de supervisão dentro da Ambev. Então, pô, para você ser um cargo de supervisão, você tem que ser formado. E eu conseguia mesmo antes de ser formado. Irado. Então foi uma coisa que a gente sempre foi aguerrido em entrega de resultado. E bem dizer, é o que a gente continua fazendo hoje, né? A gente foca no que tem que ser feito e entrega o resultado pertinente, né? Então, pô, a gente vem numa batalha, né, desde 2013 com pizzaria, uma coisa nova para mim. 13 anos aí, ó. 13 anos. E aí eu vinha do forno a lenha, apanhando no início, porque, como eu falei, eu não era empreendedor, eu sempre fui vendedor. Vender eu sabia, mas aprendi com os erros, né? Que nem você falou, a questão de entrega ali, eu fui absorvendo muito na prática, nos erros, né? E em 2020 veio uma reestruturação, foi o que a gente projetou para o crescimento. 2020 pandemia. Pandemia. Então, assim, a pessoa precisava ter essa entrega rápida, né? E a gente sabia fazer, que nem eu falei, eu vim de uma rede, vim de uma loja que era forno a lenha, e eu chegava a pedir 1 hora e 20 para entregar para o pessoal, e eles esperavam. Só que não é certo, né, pô? A gente que focado em resultado, fala, não, tem que melhorar isso. E aí, 2020, a Dani fazendo uma MBA ali, né, minha esposa, que é minha parceira, e a gente falou, vamos fazer o projeto de expansão em cima, né, o seu TCC em cima desse projeto de expansão da nossa pizzaria. E aí fizemos um rebrand de marca, trabalhamos tudo desde o zero, vamos buscar ali parceiros para ajudar a gente a crescer, então, pô, a gente veio de capital de terceiros. Eu vejo a galera falando, pô, eu comecei com apenas R$1.000, R$2.000, a gente veio de menos 200 mil, então essa rede aí, pô, que vocês estão vendo abaixo hoje, do zero abaixo ali, né? do zero, underground mesmo. Exatamente, não tinha margem para erro, né? Mas foi um projeto muito bem feito e a gente já sabia o que queria atingir. E aí a gente foi galgando os degraus maiores, né? Então, quando a gente pega em 2020, que a gente abriu a primeira loja, a gente abriu em outubro, em dezembro já abriu a segunda unidade lá em Guarulhos, logo passou um tempinho, já veio a terceira em Osasco, e assim veio crescendo gradativo com a entrega de resultado. Conforme a gente entregava resultado, o pessoal ali, né, a minha rede, ela é pessoal bem próximo, o Miguel que conhece ali a galera, são pessoas ali, parentes, amigos, cunhado, então, pessoas bem ligadas a mim, então é uma rede ali, realmente que a gente quis proporcionar uma melhoria de vida para essas pessoas e, assim, não é visando só o lucro. Então, até por isso a gente cresce tanto, porque a gente não estrangula muito o cara, né? A gente dá a margem para ele poder trabalhar e crescer. E isso motiva. Então, que nem você falou, pô, recentemente a gente praticamente dobrou a rede, né? Se eu fosse um cara que, né, cobrasse muito da galera, acredito que a gente não chegaria no resultado que a gente tem hoje. Então, a gente é fechado, mas ao mesmo tempo a gente tem um potencial enorme de crescimento, né? Legal. O Rafa, a gente vê muita franquia simplesmente vendendo, tipo, a franquia se sustenta com taxa de franquia. E, pô, quando eu te conheci, acho que deve ter uns 2 para 3 anos, não sei.
E eu lembro, papo vai, papo vem. O dia que a gente fechou a rodada de investimento, eu e meu sócio, ao invés de comemorar, a gente foi lá pra sua pizzaria, ficou com uns 10 licenciados seus. E aí a gente começou a descobrir que um era seu cunhado, o outro você era cunhado dele, o outro era primo e o outro. A gente falou, Sobrinho. sobrinho, a gente falou, cara, que doideira isso. E todo mundo assim, de mercado completamente diferente. Pô, Marcão, um cara que eu gosto pra caramba, começou no cartão de crédito sem dinheiro nenhum e hoje também empreende com outras coisas, mas tem uma pizzaria. Tem duas agora, acho que uma hamburgueria. O Marcos tá com 4. Foi isso? Tem mais loja que eu, tô na terceira e tá na quarta. Mas é exatamente isso. Ele veio lá, pra você ter uma ideia, a esposa dele, que é minha sobrinha, ela vendia aqueles copos de sobremesa, né? Que falava. Copo da Felicidade. Copo da Felicidade, exatamente. E aí ele veio pra trazer pra mim vender lá na pizzaria, e aí ele ficou numa reunião lá, gostou e depois me chamou pra trocar uma ideia, né? E é o que você falou, ele abriu uma loja no cartão de crédito e essa loja se pagou em 11 meses. Olha isso. Que que nem falou assim, ele tá aberto pro negócio. Tem muita pessoa que deixa de aproveitar as oportunidades por medo, né? E é um cara que sempre foi assim, agarrido no que queria. E a gente metendo ficha, né? Mostrando o caminho, ele só tem crescido. Então, pô, é um cara, meu braço direito, tudo que é teste. Você mesmo sabe disso, na T-Kit a gente começou Ele por lá. colabora muito com a gente. Então pra você ter uma ideia lá, a gente chegou a testar até atendimento remoto. Ele tem atendimento remoto lá. Então, tudo que é teste, ele tá super aberto. Ele não tem um cara de trava, sabe? Então é um parceirão meu, o Marcos. Não só ele, todos os outros ali, mas é um cara que é um braço direito nosso. Realmente é o Marcos ali. Cara, eu falo, óbvio que ele tinha ali, eu digo assim, o cara quando não tem nada a perder, eu não tô falando de família, porque é óbvio que ele tinha e tal, mas Sim. financeiramente, e se é um cara bom, e pô, eu conheço o Marcão, bicho é empreendedor, rapaz, ele é muito inteligente, bicho, ninguém segura esse cara. Porque o cara já tava endividado no cartão de crédito, cara. Às vezes tudo que falta pra uma pessoa é alguém dar uma oportunidade. Isso aí eu acho massa, porque tudo que eu escuto de você, fala, cara, Miguel, se ele ganhar o dinheiro dele, bicho, eu também vou ganhar um pouquinho dele do meu, fortalece minha marca, eu também vou ganhar, a rede vai se expandindo. É que a galera pensa assim em tudo imediato, né, Miguel? Que nem você falou hoje. Você vê, eu cobro assim, a realidade é que eu cobro muito pouco ali perto do que eu ofereço. Eles têm muita entrega ali da nossa parte, tanto com os parceiros. Pô, você pega um parceiro como a Coca-Cola, acabei de fechar uma exclusividade, né, pra você ver o potencial da rede. A gente fechou uma exclusividade, então eles ganham muito em cima de mim. Então, você vai abrir uma loja, você já abre com uma geladeira da Coca. Então, pô, só uma geladeira deve ser uns 10 mil. Então, o valor é meio que simbólico que eu coloco, então é um aluguel da marca. Aham. Só que aí eu dou um fôlego pro cara crescer, né? E aí, contrapartida, no volume, pô, hoje você vê quantas lojas eu tenho. Eu tenho 16 mais 4 burger. Então, aquele pouquinho hoje já é bastante. Para conquistar uma renda passiva hoje que eu tenho em cima das lojas, o cara tem que ralar muito, entendeu? E é uma Então, é construção, pensando né? a Às vezes a longo pessoa te prazo. conhece hoje e fala, caraca, o cara tá na... Mas desde 2013 você falou, cara, quem é que aguenta 13 anos, um impeachment, uma pandemia, guerra... É tudo, é que a gente fala, a gente vive a guerra diária do delivery, né? Então é mudança o tempo todo, é plataforma nova chegando, então a gente tem que realmente aproveitar as oportunidades que aparecem, né? E a gente consegue fazer muito bem isso, né? Eu vou até botar meu boné aqui, que você tá de boné, cara, é uma coisa que... Eu vou ter que folgar, eu sou meio cabeçudo. Eu tenho 2 bonés já da Dom Rafael lá em casa, já ganhei 2 de você, eu tenho 2 ou 3, mas acho que são 2. Deve ter a do burger também agora. Eu tenho 3, então. São 2 da pizzaria e uma do burger. Voltando pro Espírito Santo, eu vou te mandar a foto. Show. Fora acho que 2 squeezes também, né? Então tem mais coisa da Dom Rafael na minha casa que da T-Kit. Show. Mas... Boa, Rafa. Assim, cara, algumas coisas que eu gosto muito da rede de você... Pô, eu gosto muito da pizza. Uma coisa que eu achei bem irado no dia que a gente foi na reunião lá... E eu gosto muito do seu marketing, né? Que aí eu vou voltar à questão da pizza e das coisas que envolvem isso. Cara, você tem uma pizza de 1 metro... 1 metro de pizza, bicho, nem cabe na mochila do motoboy. Numa caixa personalizada. E você falou aí de, pô, a gente ganhou uma freezer da Coca-Cola. E quando vocês inauguram as lojas, pô, eu vejo vocês fazendo as ações, tipo, você, sua esposa, o Marcão, a esposa dele, indo pro sinal com pizza e Coca-Cola dando pra galera de graça. Cara. Me conta um Exatamente. pouco, cara, gente- essa sua cabeça de marketing. A gente gosta muito, né, que a gente fala, marketing é tudo é marketing, né, Miguel? As caixas mesmo que você falou, pô, de 1 metro aí que a gente tem a pizza de metro, famosa pizza de metro no interior, a gente trouxe ela para São Paulo ali como Big Dom, então o pessoal conhece já como Big Dom, o nome da nossa marca. Então quando o cara abre ali, tipo, uma outra loja, os caras falam, lá também vende a Big Dom, já nem fala pizza de metro. Então isso aí é o quê? Força de marca. Legal. E desde Tipo, o começo... Bombril, Exato. Durex... A gente já frisava isso desde o começo, porque a gente sabe que até o lixo ajuda a vender. Essa caixa, ela não cabe num lixo convencional, o cara deixa pra fora. Então na segunda-feira você passa lá nas regiões que a gente vende muito, você vê um monte de caixa nossa que impacta a galera, que eles olham, né? E até o lixo ajuda a vender, porque ele desperta a curiosidade, o cara, pô, Olha o onde que tanto veio de essa cara. pizza?
Exato. Então, segunda-feira, cara, a gente põe Irado. mais de 1.000 pizzas pra rua aí. Então, quem passa na região ali já nota o lixo. Já fala, cara, deve ser muito boa. Tem em todo lugar, toda esquina eu tô vendo uma caixa dessa jogada. Pô, genial isso. Isso Então, aí. assim, até o lixo ajuda a gente vender. Então, a gente foca muito nisso, em experiência ali, em levar uma embalagem diferenciada. Agora vem as da Copa. Então, a gente sempre tá antenado para poder trazer um diferencial, agregar valor ao produto, né? Então, pô, você vê até o celular, ó, com a marca, Pô, força de irado. marca. A gente aqui é o que a homenagem ao Neymar, né? O menino Ney, a gente fez ali a caixa que vai vir deles. Então, a gente tá Pô, sempre irado. buscando alguma coisa para trazer uma força maior para a marca, né? Hoje a gente fala assim, a marca ela se tornou tão forte que a gente não depende nem de plataforma. E isso pra A gente gente é vê lá no. Obviamente, lá na Take It a gente consegue puxar suas vendas do cardápio próprio, suas vendas do aplicativo, que você tem um aplicativo próprio também instalado. Você tem os dois marketplaces ali, você também tem um balcão. E eu acho surreal que isso leva a gente aqui pro segundo assunto, a força da sua marca para você vender no canal próprio, que eu vejo você vendendo mais no canal próprio do que nos marketplaces, ou pelo menos ficando pau a pau, num cenário onde você tem marketplace botando bilhões, e você não tem bilhões para botar para subsidiar seu próprio produto, mas ainda assim você consegue uma fidelidade, uma recorrência muito forte, mas acho que o mais espetacular de tudo é, cara, a guerra dos marketplaces inflacionou a mão de obra de motoboy, porque eles estão injetando muito dinheiro ali, mas você é um fenômeno, você tem, numa só pizzaria você tem 30 motoboys, que ficam na e querem trabalhar lá. E nos dois marketplaces, no canal próprio, no aplicativo, você trabalha logística própria. Cara, eu acho que qualquer dono de restaurante, ou principalmente dono de pizzaria, que tá ouvindo aqui, a gente deve falar: porra, bicho, que esse cara. What this guy's doing, man? O Ah, que esse cara tá realmente. fazendo? É muito difícil manter o pessoal, né? Porque realmente a proposta ali pro motoqueiro é enorme, né? Então você vê, tem uma taxa inicial ali de R$ 5. Aí você vem ali do outro lado, a plataforma tem a taxa e ele põe mais um incentivo, às vezes de 5, às vezes 7, R$ 10 ali. Então, assim, alguns motoqueiros no meio do caminho a gente acaba perdendo, mas vem outros. Porque o cara sabe que é momentâneo aquilo ali, que o cara tá fazendo porque ele tá tendo uma demanda alta, por exemplo, dia de chuva e tal, e ele não tem um motoqueiro na rua, então ele tá fazendo isso pro cara aí. Só que ao mesmo tempo que o cara vai, ele perde a vaga dele para um outro que tá ali disposto a E atender a amanhã vai gente. fazer sol, né? Tipo, Exatamente. Então aquilo, o cara sabe que assim, não vale a pena trocar o certo ali, às vezes pelo duvidoso. Então por isso a gente consegue reter muita gente ali, né? E assim, as minhas próprias, ô Miguel, que nem eu falei, a gente é muito focado, eu e a Dani, em às vezes gerar ali uma oportunidade pra galera local, né? Então as minhas unidades próprias, a gente realmente só tem motoqueiro ali da vila e tal. Algumas outras a gente já terceirizou, né? Porque fica mais fácil, às vezes, a mão de obra ali terceirizada, você não assumir um risco. porque não é uma região que você não domina tanto, às vezes, é o Exato, conhecimento das uma pessoas. loja nova, por a gente acabou de abrir, tá na Zona Leste e tal, então você não ficar refém ali às vezes. Então, às vezes, fica simples de você também trabalhar terceirizando, né? Então, não é que você existe um modelo correto. Às vezes, você pode trabalhar, por exemplo, no burger, eu tô trabalhando muito com motoqueiro de plataforma, né? Desde que eles me Uhum. deram um benefício ali, realmente de valer a pena estar trabalhando. E hoje, assim, por exemplo, pô, tô com uma demanda alta, choveu, você clica ali, o burger comporta. Só que a minha pizza, ela não cabe nas bags convencionais. Por isso que é um motivo também de eu não trabalhar com motoqueiro de plataforma. Pensando em número escalonar, falei, pô, quero atender uma região mais longe, daria para mim trabalhar com a plataforma. Mas na minha A pizza, por Big Dom não ser chegaria. a minha tradicional é 40 centímetros, ela já não cabe. Então a gente frisou desde o início em trabalhar com um motoqueiro próprio devido a esse motivo. Só que isso acabou ajudando a gente, porque é o que você falou, às vezes sempre a gente tem alguém disponível ali. Enquanto as pessoas às vezes acabam perdendo o motoqueiro para plataforma, como eu sempre tive muito, e a galera vê, né, pô, é o marketing é tudo é marketing. Você vê um monte de motoqueiro parado lá, sinal que tem muito pedido, e a galera, os próprios motoqueiros já ficam na fila ali As para vir pessoas trabalhar com a gente. presumem que é bom, né? O cliente final presume, pô, pra ter tanto motoboy, essa pizza deve ser boa porque muita gente O pede. cliente, o próprio motoqueiro, que É. ele já vê Deve ser que bom pra tem trabalhar, bastante. né? Exato. E a gente realmente dá né? A gente tem como amigos ali a galera, conhece por nome, conheço quem tem filho, quem não tem. Cara, eu nunca tive problema. Eu tenho o único problema que eu tive trabalhista foi esse ano, né? Que tá ainda para ser em julho, mas, cara, zero problema e super confiante no que Mas a gente depois de faz. 13 anos, né, Depois de bicho, no 13 anos, porque a Brasil. gente trabalha com a verdade, a gente joga limpo ali com os caras, mostra que tá certo, tá errado. Então a gente não tem nem medo de processo, porque a gente realmente dá um atendimento ali pro motoqueiro humanizado, sabe? Conhece a galera, sempre que pode fazer um agrado a gente faz, a gente joga como se fosse do mesmo time, né? Então assim, ó, eles indo bem, eu também vou bem e a gente cresce junto. Até por isso que eu nem falei, se não tá ganhando dinheiro, não tem porque eles ficar lá.
Se eles ficam é porque realmente eles estão tendo a oportunidade e estão ganhando dinheiro, Até porque tem outros lugares para eles poderem estar trabalhando, eles estão escolhendo a Escolheram Dom lá. por algum motivo, né? Exatamente. Então, assim, é você não só, que nem eu falo, eu conheço por nome, eu pego na mão de cada um quando eu chego lá. Então, muito dono de pizzaria, às vezes, passa batido, não olha na cara da pessoa. Você não precisa fazer isso, mas você pode delegar para alguém fazer isso, né? Conhecer a pessoa ali, ter um tete-a-tete mais ali aberto com o cara, conhecer. Porque ele vai ter dia que ele vai ter algum problema e não dá pra vir, e ele não tem obrigação nenhuma. Ele não tem obrigação de vir pra lá, porque a gente, que nem eu falei, eu tenho um grupo ali que eu coloco uma enquete. Quem quer vir trabalhar hoje? Então ele não é obrigado, ele vai porque ele quer, ele tem que responder que ele quer vir pra eu saber quantos caras vêm, pra mim saber. Mas ele fala, Rafa, eu não posso ir hoje, posso mandar alguém no lugar? Sem problema, cara, manda alguém no lugar. Eu só preciso completar o meu quadro porque eu sei a demanda que vai vir. Então essa parte que me ajuda bastante, porque eu já tenho uma previsão do que vai acontecer, eu já fico esperando. Então, pô, dia de chuva, choveu, tô com 15 motoqueiros, era para vir 30, o que que eu faço? Aumento o tempo, seguro a venda e atendo bem os meus clientes, entendeu, amiga? É a previsibilidade que me ajuda. Também. Exatamente. Às vezes o vender menos é mais, entendeu? Porque você não perde aquele cliente ali que você sempre atendeu bem e às vezes por causa de um dia você vai acabar perdendo esse cara. E ele vai entender que ele vai falar, pô, sem peça na Dom, chega em 30 minutos. Hoje o hoje tempo tá é 1h30. alto. 1h30, mas ele sabe que vai chegar em 1h30. Exatamente. Não vai chegar em 2h30 e ele vai entender que tá alto porque, pô, tá chovendo pra caramba. Exato, e a gente fala, pô, é ser humano, a gente tem o risco do motoqueiro se acidentar, tudo, a gente fala pra eles não correr, então a gente sempre tenta colocar o a mais do que eu preciso, realmente para tentar dar o suporte pro cliente, né? E aí bem consciente, que nem às vezes os caras quando chegam para trabalhar comigo motoqueiro, ele não entende quando ele vai sair com um pedido. Ele fala, cara, é um pedido porque eu não quero que você corra. E você vai voltar, vai ter o segundo, vai ter o terceiro. E não adianta jogar 3 para você, e vamos supor, a gente tem 30 motoqueiros aqui parado, aí eu solto aí 3 pedidos para você, você vai com 3 taxas ali de R$ 9, o próximo a sair vai com uma de 5, ele não vai ficar contente. E no final você vai ganhar muito mais que ele, é melhor todo mundo ganhar, Só né? que você vai correr muito, pode sofrer um acidente, a pizza do terceiro não vai chegar Não tão vai quente. chegar, o cliente não vai ficar satisfeito, esse cara não vai pedir mais. Então, na semana, a gente tem um trato ali que a pizza tem que chegar na casa do cliente em 10 minutos no máximo. Depois da saída, né? Exato. Então, ela chega às vezes em 5, então, porque ela passa no forno em 3, porque eu já tenho o motoqueiro esperando. E aí, esse cara sai, até sair todos da semana ali, eu já tá de volta, então não fica parado. E a gente consegue fazer um excelente trabalho com isso, né? E Rafa, um erro, cara, que eu vejo muito dono de delivery cometendo é ele achar que ele tem que botar um raio muito grande de entrega para poder entregar para todo mundo. E igual você falou, pô, dia de semana a gente quer que a pizza chegue em 10 minutos. Cara, não adianta você querer entregar 10 km em 10 minutos, só você botar o helicóptero pro seu entregador. Cara, os meus raios entre as lojas são no máximo de 5 km e tem dia que eu chego a diminuir para 1, Miguel. Casa da demanda, porque às vezes tudo ao mesmo tempo, né? Com essas guias de plataforma, é cupom, é desconto. Às vezes eu tenho que até limitar o meu raio por não dar conta da demanda que vem. E aí eu falo, pô, a gente pegou agora, anteontem, um amigo meu, né, que é concorrente ali próximo, ele falou, Rafa, não tô dando conta da minha demanda, o que que eu faço? É o problema que toda pizzaria quer ter, né, é o problema bom. Então a gente tem que saber lidar com isso, né? Como às vezes chega um momento de segurar um pouco a venda para não se queimar, porque às vezes você vai atender bem um cliente ali que você tá dando um cupom, mas é um cliente que você não é um cliente Então, fiel, você tá indo pelo preço, né? Exato. E aí às vezes você, tipo, tira um pouco ali dos clientes em volume, que o pessoal pensa muito em quê? Em faturamento, mas não em lucro. Né? Então a gente tem um sistema agora também, inclusive que eu e o Marcos desenvolveu lá. Grande Marcos, que a gente lucro fácil. Exato, que a gente ali tem na pedido a pedido a questão do lucro por pizza, então a gente sabe qual canal a gente quer atingir, onde a gente tem que forçar a venda, que nem eu falei, como eu vendo de vendas, eu sou focado em resultado, então eu vou buscar qual pizza que me dá maior lucro, essa que eu quero vender, e aí a gente começa a trabalhar em cima disso. Mas onde que as pessoas se perdem nisso? Que elas querem volume, né? Elas querem volume, eu não quero volume, eu quero lucratividade. Quando você abre qualquer empresa, você visa o lucro. Ou você visar ser conhecido por volume, pô, você pode te ajudar a vender um curso, talvez. Mas, pô, quando você abre uma empresa, você quer ter o resultado no bolso. É isso aí. Né? Faturamento não quer dizer nada, o que diz Vaidade. É lucro. E essa ferramenta do Marco, acho que a gente foi a primeira, uma das primeiras a integrar, cara. Marco, enfim, o cara genial, veio com um conhecimento gigantesco ali no mercado e falou, Miguel, a dor basicamente ele tem o CMV dele, mas não dá para ele trabalhar o mesmo preço no cardápio próprio, no balcão, no delivery do iFood, no da 99 e no da Kita, porque cada um tem suas próprias taxas, e um entra em embalagem, no outro não, um entra taxa de entrega, outro não. O que a gente criou aqui basicamente é mostrar qual preço ele tem que vender, ou pelo menos quanto que ele tá ganhando por canal, por modalidade. É que a galera acha que é assim, pô, você fala assim, normalmente uma loja ela tem 10% de lucro, o cara acha que em todos os pedidos ele vai ganhar 10%. E aí, pedido a pedido, você consegue ver, pô, não, esse pedido às vezes eu tomei até prejuízo. Então, se você não tá antenado nisso, você começa a meter ficha num lugar que você tá tendo prejuízo, você se quebra.
E aí quando você mostra pro cara, fala, pô, aqui, ó, por que que você pagou, teve menos lucro? Porque a taxa era diferente, aqui tem antecipação, aqui o canal você paga, sei lá, taxa, aqui você teve um subsídio, você consegue acompanhar pedido a pedido. E isso hoje você não tinha no mercado. Então era uma dor nossa que a gente fez e a gente tá até passando pra galera aí, eles estão aproveitando essa oportunidade. Mas era uma dor, né, Miguel, que pra todo E mundo, isso é né? de Não tinha. vocês, pô, vocês são referência do mercado. Exato. E aí é que a gente soube aproveitar e tá crescendo agora em cima disso. Então, pô, que nem a gente falou, veio praticamente 10 novas lojas aí, muito devido a gente saber o que tá fazendo, Fazer uma né? boa gestão é uma Uma boa boa gestão. operação, né? Exatamente. Boa. E Rafa, uma coisa que acho que chama muita atenção, né? Uns meses atrás eu estive na NRA lá de Chicago, a maior feira de restaurantes aí do mundo. A gente teve a FISPAL ali também uns meses atrás. E, cara, embalagem. E, pô, eu falei isso ali no início, eu acho na verdade, eu acho a comunicação de vocês fenomenal. Mas a embalagem de vocês em específico é como se fosse quase um colecionável, quase uma obra de arte. Dá pena de jogar fora. Cara, como que você chegou nisso? Tipo, eu imagino que isso custa uma grana pra você, né? Porque Custa. É, desde o início, né, Miguel? Em 2013 mesmo, a gente começou já com carinho com a marca, então a gente tinha toda uma. A gente via como o pessoal usava as embalagens ali, a gente começou com uma craft diferenciada que não tinha no mercado, a embalagem um pouco maior, que nem eu falei, para não caber na. Tudo pensado, sabe? Uhum. E aí chegou em 2020, quando a gente fez reestruturação de marca, a gente tem um amigo, hoje é amigo nosso, né, que nem você, que é o Rafa Armando, ele é um artista e a gente queria muito que ele fizesse um grafite de loja e tal. E a gente, naquele primeiro momento, a gente nem fez a reestruturação da marca, não trocamos. Pra você ter uma ideia, a minha logo era um bonequinho gordinho segurando uma pizza. já era Dom Rafael. Já era Dom Rafaelo, mas mais puxado pro quê? O forno a lenha, mais Aham. tradicional tal. Só que não conversava com o meu público, que era um público jovem. Então, quando a gente trouxe ali, a gente falou, pô, a gente tem que mudar o modelo. A gente fez uma pizzaria mais despojada, voltada pro público jovem, uns grafites na parede, As caveiras, as que eu acho, pô, caveiras, que a cheirado. gente sempre gostou ali do rock, do skate. Aí a gente, pô, eu tirei uma das caveiras que tinha lá na parede e coloquei e fiz um bonezinho pros funcionários. E eu via que a galera vinha e gostava, falava, cara, dá um boné desse e tal. E eu vi que começou a interagir, falei, cara, isso vai ser a logo. Aí a gente conversou com o Rafa, falou, Rafa, você vai desenvolver em cima desse bonequinho aqui, dar uma expressão, né? Porque ele era mais chapadão tal, e vamos fazer uma logo em cima disso. E deu super certo, cara. De lá pra cá a gente fez várias outras embalagens com o Rafa, a Caixa, inclusive a do Burger, ele que começou a primeira, né? É um parceiro, é um irmão, já é um amigo. E temos outros também, a gente tem designer e tal, mas assim. É fundamental é o seu cartão de visita, né, Miguel? Então chega a embalagem, a primeira contato com a sua marca é a embalagem, então não tem como. Eu vejo às vezes pizzarias aí fenomenais que, pô, top no ranking ali, mas quando chega uma embalagem da Você cara, não você fala, sabe de onde é. é, Você vai é, ter que olhar o cupom, por ou, exemplo. ou às vezes você vê que é uma embalagem reciclável, você fala, cara, o cara não tem o cuidado ali, pode ter uma transmissão ali, uma contaminação cruzada, sabe? A gente tem todo um carinho, a nossa embalagem ela é virgem. Quando você pega ali, você abre ela é branca, mas não é porque tem um papel em cima branco, não. Foi exatamente um material virgem ali, desenvolvido pela Klabin, a gente trabalha ali com a empresa, vocês podem falar, o senhor Caixa, Uhum. desde 2013, então. A gente não foca muito em preço, a gente foca realmente em valor, agregar valor ao nosso produto. E aí, que nem assim, a gente cresceu junto, a gente viu o senhor Caixa lá pequenininho, hoje a potência que ele é, tipo, ele tem fábrica lá no Paraguai, agora, como eu falei, estamos pensando em ir para os Estados Unidos, ele já falou que consegue chegar lá também, então, pô, Irado. a gente cresceu junto ali, a gente sempre apoiando, né, os meus parceiros contam nos dedos, você sabe, você é um deles, então, cara, isso aí é fundamental para o crescimento ter bons parceiros, né? Isso. E Rafa, fica à vontade para falar todos os parceiros seus aqui, porque o objetivo aqui desse podcast, cara, aquele dono de pizzaria, dono de delivery, ele escutar isso, ele aprender, cara, ele ser um pouquinho diferente, ele falar, cara, eu preciso de uma embalagem melhor. Eu Pensar vou gastar fora um da pouquinho mais, caixa. vai dar um trabalho, mas confio que vai ter um retorno. Porque, por exemplo, uma coisa que eu achei foda. Ano passado ou esse ano você começou com as hamburguerias? Foi esse ano, Esse praticamente ano, esse né? ano. Então, cara, imagina um cara que fez pizza a vida toda não, 13 anos fazendo pizza, do nada, todo mundo fala que é um erro muito grande de negócio, né? A pessoa começa a ganhar dinheiro, tá, ela vai e dá, quer abraçar o mundo. Meu falo, isso muitas vezes é um tiro no pé, porque essa pessoa não tem marca. Porque Sim. quando você tem marca, não quer dizer que vai ser uma adesão acertada. Você testa igual você tá fazendo, tá testando, tá vendo que tá dando certo. Mas quando você tem marca, qualquer coisa que você faz, a nova proposta já começa um degrau acima. Exatamente, foi muito bem pensado, que nem você falou, a gente usou a nossa marca principal ali, então não tinha como fazer qualquer coisa, né, tem que ser muito bem pensado. A gente já tinha o projeto, né, não tinha colocado em prática, e a gente esperou o momento certo, e aí com a entrada das plataformas novas,
A gente atrelou um contrato que a gente fez ali com a 99 hoje, que a gente tem como parceiro, que toda marca que eu criasse, ela teria o mesmo, seguiria a mesma linha de raciocínio do contrato que eu fiz com a pizza. Então isso facilitou o nosso acesso para ir para o burger, né? E a gente viu como potencial. Por quê, Miguel? Porque eu notei que a maioria das grandes redes do burger se mantiveram dentro do iFood como exclusivos. E para mim, como eu sou vendedor, é um baita potencial. Quem chega primeiro... Porque eu entro ali, às vezes, na 99, eu atendo o mesmo cliente que esse cara atende no iFood, só que se eu fizer um bom trabalho, eu ainda roubo a venda dele do iFood. Ele não pode vender na 99. Então, para mim, é um baita potencial. Então, quando eu vejo galera que não vai por medo ou por algum motivo, para mim é bom. Porque esse cara deixou de vender, atender a galera da região, e o cara vai querer experimentar, vai querer pegar um cupom ali para provar. Se você fizer um bom trabalho, você vai atender bem. E é o que vem E não só isso, Rafa. Cara, o pessoal acha, meu negócio é pizza. Cara, às vezes o nosso negócio é servir, porque eu como pizza hoje, cara, mas eu não vou querer pizza de novo. Vai querer sempre, exatamente. Agora eu vou pro hambúrguer. E aí quando você trabalha essa estratégia, pô, você é uma das únicas, uma das principais hambúrgueres da 99, só você tá lá, esse cara que comprou a pizza com você na 99, quando ele for, vou pedir um hambúrguer. Às vezes ele nem pensa em pedir o seu, mas na hora que ele abre, ele comeu uma pizza boa, ele vê o seu hambúrguer e fala, pô, esse cara... Tem hambúrguer dessa marca? Eu vou nele. Exato, porque a gente levou a caveira, né? Porque a gente é conhecido ali com a caveirinha comendo a pizza e no burger é a mesma coisa, é a caveirinha segurando o hambúrguer. Então o cara já assimila. A gente tem um grafite na frente da loja lá, o pessoal passava e falou: nossa, outra pizzaria. Ah, não, mas tem hambúrguer ali e tal. E aí automaticamente já despertou aquele interesse. Então a gente começou ali a fazer a loja ali por volta de outubro, novembro, e a gente foi inaugurar em fevereiro. Então de fevereiro pra cá. Já são 4 lojas, né? Praticamente uma por mês. É muito rápido. E o potencial de crescimento, porque todas as nossas unidades, por exemplo, de pizza, comportariam uma hamburgueria também. Então a gente pode crescer... Kitchen lá, né? Que a gente Exatamente, pode crescer exponencialmente, porque quantas lojas você conhece de burger que tem acima de 10 lojas hoje em São Paulo? Difícil. Entendeu? A gente conhece algumas grandes, a gente tem algumas grandes que são clientes, parceiros nossos. E a maioria dessas grandes ficaram ali presas dentro do iFood. E para mim, eu vi como... sair, Exatamente. E eu enxerguei como um potencial de crescimento, e é o que está acontecendo, entendeu? A gente está surfando a onda, aproveitando o momento do mercado que está aquecido para crescer a marca. Terminou o contrato, eu posso escolher onde eu quero trabalhar. Então, hoje eu trabalho tanto com o iFood e a gente faz um ótimo trabalho por lá, a gente não abriu mão. Os clientes que vêm buscar a gente, às vezes, no começo ali que a gente teve, bem dizer, um boicote ali, que acho até que justo, porque assim, a gente deu preferência em vender um pouco mais barato na outra plataforma, eles meio que esconderam, mas o cliente ali que é fiel, ele busca pelo nome e acha. Então eu continuei vendendo ali, por exemplo, na minha loja principal, vendo acima de 250 mil, às vezes, dentro do iFood ainda procurando pelo nome. Por quê? Força de marca. Por isso que eu falo, cara, foque em desenvolver sua marca, não fique independente de plataformas, porque ele vai te buscar onde você estiver. Então, eu acho que é fundamental a gente fazer um bom trabalho independente do canal. Eu não escolho o canal, seja o próprio, seja ele iFood, 99, a gente vai dar o melhor atendimento para o cliente. E foi aí, bem dizer, um tiro no pé que o iFood deu, porque quando ele me escondeu, ele deu de mão beijada para a concorrência. O cliente... E aí estourou, né? Você vê que desde o começo lá a gente... No primeiro mês de venda meu na 99, a gente cresceu 30%. Então, pô, o trabalho que eu vinha fazendo 5 anos no iFood e os caras me entregam em um mês. Isso é surreal, né? É surreal. Então é que eu falei, é você saber jogar o jogo, né? Tem dificuldade? Todas vão ter, né, cara? É tudo novo. Então, pô, pensa você que nem a 99 que tá entrando em vários estados, a dificuldade que eles têm de montar um time. Pô, a gente pra montar um time numa loja sofre. Imagina os caras que estão fazendo... nível Brasil, Exatamente. Né? Então vai ter dificuldade? Vai ter, galera. Vai ser difícil, mas assim... Vai dar erro, vai dar problema. É aproveitar o que tem de bom, entendeu? A gente extraiu o melhor ali e seguir como parceiros. Então, que nem eu falei, eu tenho bons amigos dentro do iFood, eu tenho bons amigos dentro da 99 e a gente tenta fazer, tipo, o melhor para todos os lados, né? Claro, visando ali a força de marca. Então, quando a gente começou a entrar, qual que foi a sacada? Quando a gente teve uma proposta, normalmente a galera oferecia para comissão zero lá no começo. Como a galera tava com medo, eu falei, cara, comissão zero é interessante para mim, né? Vamos amarrar um contrato ali com comissão zero e dá para mim crescer minha marca. Só que aí a galera tinha medo porque tinha que trabalhar um percentual abaixo do iFood. Então, por exemplo, a maioria dos contratos é amarrado 10% abaixo. Aí o cara, vai cair meu ticket médio. Só que por que vai cair? Por que você não dá um repasse de 10% e você vai vender o preço que você vende hoje no iFood pela 99 com comissão zero? Ou seja, imagine você... Imagina o seu bolso. É dinheiro do seu bolso. Imagina o seu iFood hoje sem pagar comissão. Era exatamente isso. Que potencial eles têm, que nem eu falei. O cara olha o ticket médio e vai olhar o lucro.
Exatamente. E essa foi o que projetou a gente, por isso que a gente cresce tanto. Por quê? Porque a gente soube aproveitar o momento. Enquanto a galera ficou com medo ou entrou com o mesmo preço, não soube se precificar, que eu falei da ferramenta, o quanto é importante é isso, a gente conseguiu precificar corretamente para poder crescer, alavancar. Usar como uma alavanca essa nova entrada de plataforma, entendeu? Ô, Rafa, eu acho que isso aí que você falou, uma das perguntas que eu ia fazer agora é qual é um dos maiores erros que o dono de delivery comete quando ele tenta construir uma marca, né? Assim, a dificuldade é da galera, acho que a maioria, né? Eles tentam construir a marca, mas eles ficam. É aquela questão de você construir a casa no terreno do vizinho, sabe? Você tá fazendo um fortalecimento de marca, às vezes, no lugar errado. Deveria estar fortalecendo o próprio, né? Por exemplo, eu tenho a T-Kit lá, eu tenho que fortalecer a T-Kit. Vocês sabem lá, por exemplo, eu tenho o cashback. Eu nem atrelei o meu contrato, o meu cardápio próprio, justamente para eu poder trabalhar bem ele, entendeu? E às vezes a galera, ela fica muito, eu preciso volume de pedido, eu preciso vender, não importa o canal. Então vou fortalecer só as plataformas. E nisso aí ele acaba dando um tiro no pé. Que ele perde a força de marca dele. Perde a força. Então é muito bacana quando eu abro a T-Kit lá, eu olho os caras falando, pô, fica atento porque você cresceu X na plataforma ali. Esse aí é uma IA que a gente Cara, lançou excelente. recém-gerado. Porque exatamente, a galera precisa saber isso por quê? Porque, cara, isso já te dá um feeling só de abrir ali a tela já fala, porra, tô crescendo. Tá bom porque eu tô crescendo, mas acho que não é o meu objetivo. Eu tenho que Se um crescer dia com essa força de marca. plataforma não for com minha cara e me cortar, pode Exatamente, quebrar meu força de negócio, marca. demitir esse monte de gente aqui que depende hoje desse E negócio. acho que a maioria, por exemplo, dos grandes players ali, por exemplo, do Burger King não foi justamente por isso, que às vezes tem a venda ali 80, 90% dentro de uma plataforma e fica com receio, né, gente? Porque imagina você, toda a sua folha de pagamento, toda a galera que você banca ali, são vidas, né? Então, para você dar um passo ali, porque pode correr um risco, e ao mesmo tempo é o risco em ficar. Porque às vezes você não sabe, é muito instável o mercado, você não sabe como vai ser, não dá para ditar como vai ser o mercado. Quem tá falando Não tem como prever o não tem futuro. como prever. Então, pô, que nem a gente vê dia a dia, eu vejo várias pessoas quebrando o contrato hoje porque achou que eram, 99 é um voo de galinha. E os caras estão crescendo gradativo e Pá, assim, ó. Rafa, ó, um número, cara, aqui, que na Take hoje a gente puxa, né? Tudo que é venda do cardápio próprio, que a gente tem um cardápio próprio, tudo que é iFood, tudo que é 99, tudo que é Kita. Cara, aqui em São Paulo, 99 pegou já mais ou menos 45% do mercado do iFood. E assim, eles não estão nem um ano aqui. Isso Exatamente. pra mim é um número assustador. E quando a gente olha a nível Brasil, a 99 pegou mais ou menos 20% do mercado do iFood. Por que que isso me assusta? Porque em São Paulo isso é quase metade, é assustador. Em um ano, uma plataforma conseguir fazer isso. E a gente vê um alto nível de recorrência e a gente não vê grandes absurdos de diferença de ticket médio. Com exceção quando a gente vê que os próprios produtos têm preços Sim. diferentes. Mas uma outra coisa assim que a gente acha, cara, absurdo é porque, cara, 99 tem 8 estados, 8, sei lá, É que a gente fala, 8 capitais. pensando em marca 99, ela tem mais municípios do que o iFood. Eles estão em 3.300 municípios, enquanto o iFood está em 1.700, como O serviço dobro. híbrido. Ele já está lá, entendeu? Então, quando você. Eles estão indo, que nem eu falei, a dificuldade deles, ô Miguel, é você chegar num local novo, ter que montar o time, Expandir o desenvolver, time. expandir o time. Porque eles já estão lá, não é uma coisa nova. Então, muitos lugares que eu vou, por exemplo, eu fui para Recife lá palestrar, já tinha lá locomoção. Então, o cara só ia o quê? Ver, pô, até agora tem Só um precisa da food. bag. Ou seja, não, e o cara vai ver lá, no seu cliente já tá lá. Ele já tem 55 milhões de usuários, assim como o iFood, se não tiver mais agora. Então, já tinha o potencial de crescimento. E é isso que a galera não viu, porque elas ficaram, mas tá começando agora, tal, mas falou, pô, peraí, mas hoje eles foram muito assertivos, porque eles trouxeram os caras que eram referência do mercado, que sabe que se ele tiver algum punimento ali, às vezes, do iFood, ele não vai se dar por vencido, ele vai fazer um baita trabalho aqui, vai crescer. E foi o que tá acontecendo. Você vê que todo mundo que tinha ali um case bacana ali dentro do iFood, bastante gente veio para 99 e também tá entregando o mesmo resultado ou até melhor, porque tá tendo potencial de entrega. Então a gente via lojas ali grandes, por exemplo, McDonald's, que os caras tendo que fechar as portas porque não dava conta do número de pedidos que entrava. E às vezes é que nem eu falei, você quer a chuva, mas tem que saber lidar com a lama, porque às vezes, por exemplo, vai vir muito pedido, você vai ter que ter motoqueiro, é alta Só que você tem que demanda. estar preparada, um monte de coisa. Exatamente. Então a galera. O medo da maioria da galera, ô Miguel, acho que pra sair ali, por exemplo, do iFood, não sair, mas, por exemplo, trabalhar também com a 99, era um medo tipo, eu vou perder venda, mas ele não podia, não viu o que poderia vir de venda do outro lado também, entendeu? Então, às O vezes o cara medo se de limita. perder ficou maior do que a vontade de Vontade ganhar de ali, ganhar, assim, né? exatamente. E aí a galera se privou, mas hoje eu já vejo muita gente já entendendo o cenário e tá tentando migrar agora. Só que tá Quem saindo foi atrás, primeiro? exatamente. Então eu acho que é momentâneo. Eu acho que o cara que é empreendedor, ele não deve ter medo.
É claro, passos conscientes, né? Toda decisão minha é junto com a minha família, é sentando com o pessoal que tá ali, os meus filiados ali, a gente tudo toma decisão em conjunto. Mas eu acho que o cara não pode ter medo, porque se tivesse tudo na minha mão, era Se uma não decisão que fosse, a se gente não tinha tivesse tomado medo, mais você tava na fácil. Ambev. Se tivesse medo, você tava na Ambev até hoje. Exatamente, é que eu falo, todas as empresas que eu passei, eu pedi para sair porque eu confio no meu potencial. Então a gente sabe o que está fazendo. Então eu já ouvi lá dentro, por exemplo, do iFood, quando eu fui em reunião, os caras, pô, Rafa, mas pô, pode ser um tiro no pé, você pode quebrar. Pô, é 9 meses, 9 novas lojas. Será que eu estava tão errado assim? Entendeu? Eu vejo muita gente falando, pô, minha venda no iFood caiu 30%. Fala, tá, mas soma do iFood com os outros marketplaces. Tá quanto? Ah, não, tá maior que antes. Então comemora, pô. Se você tiver bem precificado, Exato. pra você comemorar. E outra, não que você não possa vender, você vai voltar a crescer também no iFood, é saber trabalhar em todos. Até porque, assim, eu falo, gente, o Brasil tem, sei lá, vamos supor, São Paulo tem 20 milhões de pessoas. Se aparecer uma outra plataforma com muito pedido, ela não tá duplicando a população, pô. É óbvio que na outra vai cair. Exato. É o que eu falo, né, amiga? Imagina agora daqui pra frente aí você vê, por exemplo, entrar um Mercado Livre no cenário. Quem não tem um Mercado Livre hoje Hum, no celular? Então, pois é. pô, vai vir mais um concorrente de peso. Agora imagina eu que tinha 10 lojas, e aí quando entrar um Mercado Livre eu tenho 30, 40 lojas. Olha o E aí vem o Zé potencial. Delivery, né, que fala que depois da guerra quer entrar também. Muita gente tem Zé Delivery. Eu tenho Zé Delivery, tenho o Mercado Livre, tenho iFood, tenho Exato. 99. Então você tem que fortalecer sua marca. Independente do cenário onde você esteja atuando, é fortalecimento de marca. E para isso, contar com o canal próprio. Que nem eu falei, pô, eu tenho a T-Kit lá, cara, a gente manda o cashback e tem um baita resultado com isso, Que o porque cliente volta depois, cai na volta, automação do WhatsApp. mantém, ele não fica refém ali só de plataforma, ele sabe que ele tem um preço legal na ponta ali através do aplicativo próprio, e isso pra gente a gente Exato. não abre mão. O Rafa, eu acho que de tudo que você tá falando, cara, acho que a coisa mais preciosa aqui que eu tô vendo é a questão da marca, marca, marca. Eu acho que isso pode, acho que a gente pode concretizar isso quando você fala aqui, porque muita gente fala, você não pode crescer no terreno do vizinho. Não é isso, eu acho. Acho que você não pode crescer só no terreno do vizinho, mas eu acho sensacional quando você fala, cara, o iFood ali escondeu a nossa marca, mas a gente continuou com muito pedido lá, porque as pessoas entravam no terreno do vizinho, batiam na porta e falavam, cadê a Dom Rafael? Elas digitavam lá no Exatamente. pesquisar, mesmo com aquele monte de pizzaria, a pessoa queria É, você. tanto que agora já começa lá a aparecer pra gente que a gente tem alguns benefícios que a gente não estava tendo antes. Que eles notaram que realmente acaba sendo ruim para eles, né? Não, Uhum. não tem nem o porquê, porque em momento nenhum a gente desfez do iFood. Pelo contrário, a gente continuou vendendo, mesmo porque, como eu estava cobrando mais lá, o meu ticket médio era mais alto, eu tinha que dar um serviço ainda melhor. Uhum. Então a gente continuou atendendo super bem. Então eu acho que com o tempo, Miguel, eu acredito que isso vai cair, né? Porque que eu falei, a concorrência vai ser saudável. Eles vão ter que dar ali o braço a torcer e tentar brigar de igual para realmente ter os clientes que mais entregam resultado para eles. Então, quando eles escondem uma Dom Rafaela ali que tem 30, 40 motoqueiros, que nem você falou, e solta pro Numa cara. loja, cada galera, numa loja. Isso, exato. Aí solta pro Zezinho da esquina ali, às vezes que tem 3 motoqueiros, por mais que você tenha usado as plataformas, ele não tá preparado para a demanda que vem. E aí ele acaba até queimando a própria plataforma, entendeu? Exato. Então acaba sendo um tiro no pé nesse sentido. Não que a gente seja a melhor pizzaria, não, não é isso. A gente dá uma boa prestação de serviço, que a gente é focado em resultado. Então a gente sabe o que está fazendo. Então a gente não abriu mão de atender, né? Independente da plataforma, a gente dá o melhor da prestação. Você pode comprar. Se você comprar uma pizza minha no iFood, na 99 ou na T-Kit ali no próprio, você vai ver que ela vai chegar com a mesma qualidade, O mesmo serviço padrão. ali é o É o mesmo, né? mesmo, é o mesmo. A gente não Verdade. prioriza, não passa na frente. A gente preza pelo cliente, pela entrega ali pro cliente, sabe? Boa. E Rafa, acho que ainda agora, pô, eu também achei genial, principalmente a forma, o timing, a forma como você está executando a Dom Burger. É, mas vamos lá, por que o hambúrguer e não, por exemplo, duplicar o espaço da pizzaria? Ou, por exemplo, hoje são 16 pizzarias e 4 hambúrgueres, certo? Isso, E 16 por que tamanho não, pro por quarto. exemplo, 25 pizzarias, cara? De onde Não, veio isso? não que não possa ser, né? A gente tá no caminho, que nem eu falei, como a gente é fechado a um grupo, né? Se eu abrisse, por exemplo, você sabe, eu tenho ali um grupo que eu tenho mais de 750 donos de restaurante ali, que se eu falar, cara, eu tô abrindo ali para licença da minha marca, possivelmente eu poderia ser a maior do Brasil hoje, porque eu tenho muito cara que sabe do que a gente vem fazendo do trabalho e confia no meu trabalho. Só que a gente não pensa nisso, a gente pensa em realmente, que nem eu falei, é um propósito meu e da Dani de agregar valor, de gerar emprego e outras coisas, não é só financeiramente, só o dinheiro. Então o grupo está crescendo, como vou dizer,
a passos curtos ali, sabe? Por mais que pareça rápido, não, é só a É galera que menos tá do ali que dentro. poderia. Exatamente, poderia estar muito mais. A gente que ainda tira um pouco o pé, porque a gente limitou a galera que já está dentro ali, porque também fica muito, você perde um pouco a mão. Se você põe muita gente pra dentro, eu acredito que a gente pode perder a Gente mão. diferente. Mesmo porque eu não cobro como franquia, entendeu, Miguel? Se eu cobrasse como franquia, eu teria mais braços para poder executar da maneira correta. Então a gente fez um negócio visando não somente o lucro, mas o crescimento de marca para poder gerar um valor, para deixar um legado ali para as gerações futuras da pessoa que estiver com a gente, entendeu? Então a gente pensa muito ali, por exemplo, que nem eu tenho hoje 4 lojas ali. A gente tem 3 hamburgueria ou 3 pizzaria, uma hamburgueria, mas eu quero abrir pelo menos mais 5 lojas ali de burger ainda esse ano, minha própria. Então é o que eu vou deixar ali para os meus filhos, para ajudar eles ali futuramente, para o pessoal que trabalha comigo ali. Eu tenho muito o sonho, a vontade, o sonho de colocar a galera que está comigo hoje de O sócio. pizzaiolo, o motoboy. Exatamente, que é o cara que tá curva. ralando, que tá dando as caras ali, para trazer ele como sócio, mas para isso tem que preparar eles, entendeu? Então a gente tá muito nessa questão de desenvolver pessoas, e é muito difícil, cara. Vocês sabem o quanto é difícil a mão de obra hoje, o cara entender que você não quer só se aproveitar dele, mas você tá tentando dar uma oportunidade e ele tem o pé atrás com receio do que ele vivenciou no passado e tal, porque eu não tive essa oportunidade. E quando você mostra pro cara, o cara acha, não, ele tá me enganando, ele vai levar Tem alguma vantagem. coisa errada. Exato, mas muitos estão aproveitando o momento e estão crescendo ali, não só profissionalmente, mas como pessoalmente também. Então a gente tem funcionários ali que comprou apartamento agora, acabou de entregar a chave, a gente foi junto Irado, lá. você poder mudar a vida do... Exato, e a gente motivar eles, né? Entender que ele pode muito mais do que ele tem hoje. Eu não quero ele como um funcionário, eu quero ele como um sócio. Então a gente sempre deixa bem claro, quando o cara pisa na loja, você fala, cara, você tá aqui dentro, esse é o meu sonho. Mas se você transformar no seu sonho, a gente vai crescer junto. Porque a gente não cresce sozinho, Miguel. Independente, se a gente tá crescendo tão rápido como tá indo... Naturalmente você carrega quem... Exatamente, quem são tá em volta pessoas. junto. Então a gente é muito grato ali quem teve de passagem com a gente, quem tá. Então a gente sempre tá ali com as portas abertas e tentando sempre trazer um melhor. Então eu tenho um motoqueiro meu lá que hoje é cabeleireiro, eu tenho um motoqueiro que tem canil, eu tenho um motoqueiro que tem bar. Tipo assim, já mudou ali a gente meio que ajudou a mudar a mentalidade das pessoas e ver que eles podem mais, sabe? E é mais ou menos isso, a gente não pensa só na questão financeira, né? Se fosse só financeira era muito fácil, a gente terceirizava tudo, cobrava Metia taxa de royalties. franquia de 80, Exato. de 150 Só que mil. talvez as pessoas não teriam vamos dizer, um negócio tão saudável assim, sabe? Cara, eu acho que é um fardo muito grande. Tem muita rede de franquia que... Você já fechou alguma loja? Nunca fechei uma loja. Na verdade, a gente fechou uma agora porque ela mudou de lugar. Mas não por falência, não por falha. né? Então a gente tirou ela do Tucuruvi, trouxe pra Santana ali para crescimento. Então foi uma Eu tava conversando coisa com o pessoal boa. do Manapoque, né? A gente tá pilotando lá com eles. Eles têm 70 e poucas, 80 lojas. Eles falaram, cara, uma das coisas que a gente se orgulha é que a gente com 80 lojas a gente nunca fechou nenhuma. E eu falo, cara, Exatamente. deve ser um fardo muito pesado. Uma pessoa ser demitida do trabalho, pega todo o FGTS, seguro-desemprego, todas as economias. Ela compra uma franquia sua, paga 100 mil de taxa de franquia, paga a obra. E daqui a 8, 9 meses ela tá quebrada e você tem que carregar. É duro, né, cara? É o sonho das pessoas. Por que isso eu falo, Miguel? Eu, por exemplo, como eu faço as mentorias lá, quando eu pego, eu escolho a dedo, porque às vezes tá muito mais o esforço na pessoa do que na gente. Porque você sabe, mostra pra ela o que ela tem que executar, mas se ela não executar, ela não vai crescer e vai achar que, pô, foi culpa sua. E na verdade não é, tá na mão Você dela. não vai botar, só vai dar o direcionamento e... Exatamente. Então tá muito na mão dela. Então, os cases que eu pego, por exemplo, ali de mentoria, eu vejo os caras crescendo rapidamente assim, porque esforço deles. Quando os caras falam, ah, Rafa, obrigado, eu falo, meu, todo o esforço é seu, cara. Você que se dedicou, você que fez acontecer. Não foi eu. Então, assim, eu que tô te parabenizando pelo resultado que você tá alcançando. Então, quando a gente tem lá, eu tenho um grupo lá, por exemplo, que às vezes eu tenho mentoria individual, eu tenho umas 70 pessoas que querem fazer mentoria comigo e eu não pego assim, não, porque não é só o dinheiro, entendeu? Pensando no dinheiro financeiramente, pra mim é excelente. Só que eu sei que eu tô lidando com o sonho da pessoa, que é exatamente o que você falou. Às vezes aquele dinheirinho ali que suado, é entendeu? muito pra ela. E eu né, passei por isso, então eu sei a dificuldade que é e eu não quero brincar com o sonho da pessoa. Então eu falo, cara, a gente sempre faz uma reunião antes, eu seleciono com quem eu quero trabalhar e a gente começa a executar de acordo com o que a gente, como se fosse uma loja minha mesmo. Que nem você falou, eu nunca fechei uma loja. E é exatamente isso que eu tento fazer por eles, entendeu? Legal, Rafa. E, gente, vocês aí que estão escutando, cara, o Rafa postou uma das comunidades mais sensacionais de delivery do Brasil. É um grupo no WhatsApp, ele é gratuito. Ele é basicamente um grupo de troca de ideia, de auxílio. O Rafa, ele é muito participativo lá. Então, acho que você aí que tá começando ainda, ou já tá ali, já deu uma avançada, mas ainda precisa evoluir, cara, dá uma olhada no Instagram dele lá. Qual é o seu Instagram? Depois no final a gente fala de novo, mas... Rafael _ Dom Rafaelo.
É isso aí, pessoal. Então, facinho, vai lá que ele tem um link. Tem lá o link. Tem um link de acesso ao grupo. Você clica lá e entra, cara. Um grupo super aberto, o pessoal é muito receptivo. E, cara, tem caras enormes dentro desse grupo aí, caras referência aí nacional que... É que eu falo, é até um orgulho ter, né? Uma honra ter esse tipo de galera. Você mesmo tá lá, o pessoal que tá lá dentro, fala, cara, é uma honra ter a galera que tá lá dentro, sabe? E assim, sempre agregando, sempre trazendo uma novidade, mostrando alguma coisa que é lançamento, e a galera absorvendo e tendo resultado e falando no grupo lá os resultados que tá tendo, é bem bacana. E, cara, gerir comunidade dá um puta trabalho, você não cobra nada ali por isso. Então, isso aí eu acho... o pessoal às vezes fica até chateado, que às vezes vem muita desinformação também, muita conversinha de, né, por fora, e às vezes eu dou um break. Política do nada. Aí eu tenho que dar um break realmente pra falar, cara, vamos focar em resultado, em melhorias ali pra pessoal. Então, quando tem alguma novidade, eu quero falar, por exemplo, falei com o Daniel, que fez recentemente agora com você aí também o podcast. Eu falei, cara, vamos falar, Dani, sobre o Pronamp, né? Que a galera às vezes quer crescer, tá com medo, tem uma oportunidade, mas saber como pegar e como utilizar esse negócio. Então a gente tá até marcando uma aula lá no grupo para ele passar. Então... Eu peguei Pronamp na Take lá no começo, aí para aprender sobre isso foi difícil. Exatamente. Então, às vezes, não é tão simples quanto parece, né, Miguel? Então a gente sempre tenta abrir o olho da galera. E ao mesmo tempo que eu coloquei lá, já veio uma pessoa respondendo, pô, eu peguei, mas acho que eu usei da maneira errada. Falei, pois é, então é isso. A gente quer ajudar da melhor forma, porque a gente passou situações difíceis, então se a gente puder melhorar o caminho das pessoas, né, cara, acho que a gente só agrega, né? Boa, cara, perfeito. E Rafa, acho que eu nem te falei, cara, uma das coisas, a gente desenvolvendo até... A gente fala Dark Kitchen, galera, e não é eu fazendo piadinha português e inglês, né, porque a gente chama de Dark Kitchen, que são as cozinhas fantasmas, diria assim, que basicamente é o que o Rafa tá fazendo. Ele tem uma pizzaria muito bem consolidada, com uma marca forte, uma cozinha preparada, equipe. E ele fala, cara, e se eu usasse, pra não precisar alugar um outro ponto, contratar uma pessoa trabalhando, não precisar dobrar a equipe e tal, eu vou começar a fazer dentro dessa minha cozinha um outro produto e usar a minha força logística de marca, de rede social para vender alguma coisa. Ele começou com a hamburgueria. Isso é o que a gente chama então de Dark Kitchen, um local, várias operações, duas ou mais operações rodando. E na Take Kitchen, muito inspirado no case de vocês que a gente tava vendo, né, vários papos aí que a gente já bateu, a gente lançou a Dark Kitchen, que é num cardápio só, num sistema só você tem vários cardápios, com vários deliveries próprios, com vários iFoods 99 integrados, com vários fiscais. E apesar de a gente saber que isso facilita muito a vida, eu imagino que seja um desafio gigantesco para esse dono de restaurante que está ouvindo a gente, que ele já está consolidado, e ele quer, por exemplo, além da pizza, ele quer agora lançar uma massa, uma outra marca, cara. Quais são as dificuldades, complexidades operacionais? O que você diria para esse cara, para tipo, ó, um direcionamento ali pra ele? Assim, difícil todo empreendimento né? Então, se o cara tá ali, ele tá tentando, ele sabe da dificuldade que tem. E quando você cria uma nova marca, o que te ajuda você estar no mesmo local, Miguel, que a gente falou da Dark Kitchen? É porque você diminui seus custos fixos. Você começa a ratear esses custos. Isso te ajuda a crescer, porque você começa a investir menos ali nos fixos. Como você falou, você já tem ali o motoqueiro à disposição, você já tem ali o aluguel que já tá pago, então você começa a ratear isso, que acaba te ajudando. Tendo um bom sistema que nem a Take aí para ajudar a gente desse outro lado, que é você fazer a gestão disso tudo, então eu não vejo pontos negativos, eu vejo muitos pontos positivos, só saber o momento certo. Se ele realmente já está entregando o resultado na marca que ele está, com que ele está, para poder abrir uma segunda linha ali de entrega, né? Então acho que a questão de melhorar, com certeza melhora. Vai melhorar a lucratividade. Só que às vezes, se você começar a trabalhar um outro segmento ali, uma outra cozinha, pode ser que você deixe ali a desejar onde você estava, entendeu? Uhum. E é isso que a gente não abriu. E dividir as forças. Exatamente. Ali, né? Então a gente já desde o começo colocou que ia ser equipes separadas, a gente dividir, não usar o mesmo funcionário, né? Ali também até uma questão trabalhista, tudo para não poder ter problema futuramente. Então a gente começar a separar essas coisas. Mas a questão logística, por exemplo, que a gente terceiriza, por exemplo, o motoqueiro tá lá pelo dinheiro. Então, quanto mais entrega ele fizer, para ele é melhor. Então, às vezes, a gente pensando assim, às vezes poder pagar, às vezes, uma diária um pouco melhor para esse motoqueiro, entendeu? Como tem mais uma marca, às vezes você consegue reter ele lá com a dificuldade hoje das plataformas. Vamos supor que a gente tem a pizza e o burger no mesmo lugar. O cara tinha uma diária de R$50, e aí as plataformas estão pagando mais. Por que não, às vezes, pagar 100 para manter o cara lá? Sendo que você já tem tendo um custo fixo menor, entendeu? Legal. Então, é mais ou menos isso, você saber lidar com a situação. E é claro, a gente tem que ter um bom sistema para poder executar, né? Porque não é tão simples, né? E já pensou, Rafa, em lançar uma marca de sobremesa ou algo? Você já tem o hambúrguer, já tem a pizza. A gente tem o açaí também já dentro da coisa. A gente pensou em lançar o açaí agora.
Então eu coloquei para teste, a gente está vendendo em pote, mas justamente para entender a demanda que a gente teria na região. Mas Legal. é que nem a gente falou, a gente tem que aproveitar o momento, porque eu fiz um contrato ali de semi por mais. Era. Normalmente o pessoal fechou 2 anos, eu fechei 3. Então eu tenho praticamente mais 2 anos pela frente para aproveitar para crescimento de marca. Então tudo que a gente puder jogar para dentro, absorver, a gente vai tentar trazer. É claro que assim, né, é um passo de cada vez. Que nem a gente falou, a gente está entendendo, a margem do burger me surpreendeu, eu não achava que ia ser tão bacana assim. A gente está com um Legal. ticket médio ali. Às vezes, no primeiro mês, acho que foi R$ 98, cara, Pra show. hambúrguer é Pra sensacional. hambúrguer, exato. Então, quando os meus amigos falam, Rafa, normalmente é 65, a gente já começou com um ticket médio bem maior por causa de força de marca. Então, a gente entende o nosso momento, que a gente tem um Vocês trabalham potencial. muito bem combos, eu gosto muito das estratégias de vocês. Exatamente. Então, é tirar o proveito, né? Tipo, do limão, fazer a limonada, que a gente costuma dizer, né? Tirar o melhor que você tem ali do que você tem hoje para crescer ali como marca, como empresa. Então, eu tenho muitos amigos ali, tenho, por exemplo, o Kaiká, não sei se você conheceu o Luiz do Não. Kaiká, ele é do Vale ali, né? Pô, o cara, ele tem, se eu não me engano, 9 culinárias dentro da loja 9? dele. É, bicho, é Ele, pra surtar. ele então, é uma loucura, é uma multiculinária. Então, é assim, pro cara saber lidar com isso, ele precisa ter um bom sistema. Até vou aconselhar ele, vem Pra atrás de pegar o vocês. contato dele aí, ó. Exatamente. Mas assim, a gente foi lá fora também, lá em Recife, também tem o pessoal que tem uma hub, que são 16 lojas em um único lugar. 16 aí. Então, Eu cara, não sei, imagina. não sei dizer nem 16 tipos de culinárias São pra 16 você ter marcas que ele 16. trouxe. Então. E aí, quando você olha pra dentro do negócio do cara, você fala qual a chance de um motoqueiro não ter um pedido ali dentro. Então, se ele vai manter os caras por perto. Então, são várias situações ali. Só que, assim, você tem que estar preparado, tem que estar estruturado pra isso, né? E ó, ô, Rafa, acho que assim, cara, de maior aprendizado aqui, pô, o que você fala de marca, eu sou 100% de acordo. Eu gosto muito porque você monta a estratégia do seu negócio muito em torno do motoboy, enquanto muitos outros negócios desprezam o motoboy. Então, quando você fala, cara, eu botar mais marcas faz com que eu possa remunerar o motoboy para que ele prefira trabalhar aqui, onde ele tem uma coisa fixa, do que ele ficar naquela loucura. Então, é você redesenhando a sua estratégia para isso e, obviamente, pensando em como, pô, ganhar mais dinheiro com isso, que é super justo. Então, cara, eu gosto, pô, assim, eu sou muito fã, a gente acabou virando amigo, cara. Eu sou muito grato a você porque você ajudou sempre muita gente. Você, Marcão, Daniel, colaborando ali muito com o nosso produto, com a evolução, com indicação, com amizade também. E, Rafa, acho que a gente tá começando aqui, cara, já até passou de uma hora, eu gosto de conversar, então, indo aqui pra uma parte aqui de pergunta relâmpago, mas antes disso, cara, e aí essa pergunta nem tá no roteiro, onde você vê a Dom Rafaelo até, sei lá, 2030? Cara, é que eu falo, a gente tá com um projeto aí de expansão e eu quero muito abrir algo fora. A gente tá até conversando ali nos bastidores que a gente tá com a ideia de abrir algo lá fora. E eu tô pesquisando, eu tô indo pro mercado realmente para tentar trazer. Então a gente foi pro Chile, a gente foi na Argentina, a gente foi entender um pouco de mercado, né? Que na Argentina eles são muito voltados pro comércio local. Tem coisas lá Aham. centenárias, cafeterias lá de 1800, 1700. Então eu falo, cara, é sensacional. Redes assim locais desbancando grandes redes. McDonald's, então é difícil, fica difícil Exatamente. pra você entrar, por exemplo. Exato. Aí a gente vai entender um cenário, né? Como funciona. A gente foi no Chile entender a questão dessas plataformas diferentes. Lá tem a Didi, que é a 99. Então a gente tem que entender um cenário e as possibilidades. Porque a nossa moeda é muito desvalorizada, né? Questão de carga tributária, tudo. Então, quando a gente vê um cenário mundial ali, né, global, a gente fala, cara, por que não ganhar em dólar? Por que não ganhar em Paraguai chegou a euro? olhar? Então, eu não fui ainda, mas eu tenho vontade, né? Questão tributária ali parece ser bem bacana. Mas a gente tem, por exemplo, alguns amigos lá em Orlando que tem vontade de abrir. A gente Legal. tem o pessoal também lá em Portugal. Imagina você passar a ganhar em euro ou em dólar, né? Trazendo pra cá. Porque a minha vontade não é morar fora, mas ter uma condição melhor, Poder né? ganhar 5 vezes mais ali tá bom. Exatamente. Paga o imposto, porque aí você vai conseguir, vai ter o fôlego para isso, né? E trabalhar a marca assim. Então a nossa ideia é abrir alguma coisa fora, né? E a gente quer muito que seja a Dom levar ela lá para fora. Então, Ah, por certeza você vai acredito que nos conseguir aí, próximos acho que anos a ideia é essa, né? Não ficar. Não se limitar, né, amigo? Que a gente falando, Aham. muitas pessoas se limitam. Então, pô, a gente não tem esse tipo de trava. Se a gente tiver oportunidade, a gente vai para cima. Quem sabe, sei lá, tem um amigo na Alemanha, em outros lugares, por que não, né? Então a limitação está muito nas pessoas. Quando você cata pessoas ali que estão dispostas a fazer acontecer, eu acho que tem tudo para dar certo. É isso, ao invés de ver o copo vazio ali em tudo, né? Veja ele meio cheio ali, né? Procure as boas Exatamente. oportunidades. Rafa, indo agora para a última etapa ali, que é uma pergunta relâmpago aqui. Só vale uma resposta. Essa primeira aqui. Pizza ou burger? Foco no burger agora. Vamos para cima do burger, aproveitar as oportunidades. Então, burger. Boa. Frota própria ou terceirizada de entregadores? No meu caso próprio.
Boa. Embalagem perfeita em uma palavra. Senhor Caixa. Boa. O detalhe que todo delivery deveria copiar de você e que você está entregando aqui de graça. Fortalecimento de marca, né? Perfeito, de acordo. Crescer sozinho ou em comunidade? Em comunidade. Junto vai mais longe, né? Boa. E, cara, se você fosse abrir, pô, você cogita aí abrir uma terceira marca e talvez já sair e tudo mais. Você acha que é melhor você separar em 3 sistemas ou ter tudo em um só, por exemplo, igual a gente fez na Cara, Toolkit? é sensacional. Se você puder ter tudo em um só, até que nem eu, como eu não fico muito em loja, a Take me ajuda muito nisso. Que da onde eu tiver eu consigo trabalhar e consigo ver ali no multilojas ali, todas as lojas, o que tá acontecendo, o cenário, que nem eu falei agora, a IA também ajudando a gente no sentido da onde Eu a fico gente tá feliz de ver crescendo. alguém que é produto novo que a gente É lançou, de novo, ver mas alguém falando que achei dando super case. bacana e já tá me dando um retorno, porque a gente começa já a focar no que ela tá trazendo de pontos positivos. Então, pô, você já tem um passo à frente de ter uma ferramenta como essa entregando ali já na cara. Quando logo você abre ali, você já vê, pô, é sério, eu nem tinha percebido. Então você já tem os números É ali te tanta coisa mostrando. pra olhar, né, que às vezes por mais seja óbvio, Questão alguém precisa de dizer. marketing, né, Miguel? Você pode falar melhor que eu, vocês também estão atuando. Então, cara, não é só um sistema, entendeu? Vocês são muito mais do que um sistema. Exato, cara. Inclusive, pô, a Luísa ali, que é a nossa líder de marketing ali, acho que é escutando, e a gente aprende muito, cara, porque óbvio que você lida com o consumidor final ali, né, o B2C, a gente é um B2B, mas, cara, a gente consegue pegar muita referência e aprendizado e, obviamente, traduzir ali pro nosso negócio. E, Rafa, acho que pra turma aí que, cara, quer conhecer melhor, cara, aprender mais com você, pô, você posta ali eventualmente coisa, é bem ativo. Fala aí de novo pra gente o seu Instagram e também da pizzaria e também acho que da comunidade ali, rapidinho ali. O Rafael, underline Dom Rafaelo, né? Rafael com F mesmo, Dom Com Rafael e com F, dois dois L's. L's, isso. E ali você já vai ter todas as lojas, né? Você vai ter ali a Dom Rafaelo Pizzaria, Dom Rafaelo Burger e vai ter também a comunidade. Clicando na comunidade lá, eu dou o aceite ali para as pessoas, né? A gente dá uma selecionada. É uma comunidade aberta justamente para essa troca de ideia e crescimento mútuo, né? Então tem pessoas de altíssimo nível e pessoas que estão começando ali, que às vezes está dentro de um apartamento, dentro de casa e querendo crescer, mas já está no lugar certo, que ele está buscando sempre um crescimento. E, pô, você ter pessoas ali como o Miguel, como um Nestor de Tiny House, como um Fernando Mello, tipo, várias pessoas ali, ser referência do mercado ali, que acaba dando um suporte para essa galera que está iniciando, então já tá passos à frente de quem tá já no mercado, Ó, entendeu? eu falo, bicho, ó, primeiro, né, não tenho medo de aprender, cara, aprendo muito das coisas na comunidade, me divirto também, porque, né, comunidade dono de restaurante, de vez em quando essas coisas malucas, mas até pro menor ali, cara, você não só aprende muito, mas, cara, acho que a gente aprende muito com todo mundo ali. Esse pessoal às vezes fala algumas coisas, eu falo, caraca, eu nunca tinha parado pra pensar, o cara tem uma pizzaria só. Hoje mesmo eu tava falando, eu falei, cara, vai ter a feira agora, a FISPAL, e pô, tinha uma negociação, eu precisava comprar um maquinário e pode mandar do sul pra cá, só de frete ia dar R$ 1.200, por exemplo. E aí os caras já iam vir pra cá, falei, cara, não dá pra pôr mais uma máquina aí pra mim economizar esse frete, fechei uma negociação, e às vezes o cara não para pra pensar nisso. E aí quando você abre o olho do cara, o cara, Custava puta, nada pedir, né? exato. Ele podia já fazer uma negociação atrelada, melhorar ali o custo da máquina para ele, ou então fechar uma parceria. Pô, você tem uma T-Kit aí, pô, sensacional, por que não tentar trazer um cara para uma embalagem sua, sabe? Falar, pô, querem estar de parceiro ali para me ajudar a crescer, a gente cresce junto, vou divulgar vocês aqui na região. E a galera tem muita trava quanto a isso. Porque, mas eu sou uma loja. Eu falei, cara, eu comecei pequeno já pensando assim. Sonho grande, né? É um pouco da cultura da Ambev ali, né? Exatamente, é exatamente isso. Você falou de sonhos e eles falam muito nisso, né? Por que sonhar pequeno se sonhar grande dá o mesmo trabalho? Exato, cara. Então se a gente pode, né? Vamos Pra usar e cima, abusar. exatamente. Então, galera, ó, acho que é isso. A gente tá encerrando aqui mais um Take It Cash com um cara que eu gosto muito, virou amigo pessoal. Uns meses atrás aí levou a gente pra dar tiro ali. Ele é atirador esportivo. Já levou a gente pra visitar a cozinha dele. Já levou a família dele lá no nosso escritório pra gente conhecer a família dele toda. Então, uma das coisas que eu gosto muito na Take It é quando a gente cria essa relação que vai muito além ali do prestador de serviço e cliente ali, e a gente cria ali relações ali genuínas. Eu acho que você bebe cerveja, Rafa? Acho que a única coisa que a gente nunca fez foi tomar cerveja junto. Eu bebo, tava na dieta lá, mas a gente sempre sai né, pra comemorar alguma coisa, pra estar com os parceiros, a gente abre mão ali pra tomar uma cerveja, né? Fechou, essa daí tá faltando. Então, pessoal, ó, meu Instagram é Miguel da Take-It, o Instagram da Take-It é takeit.app. Se você gostou do papo com o Rafa aqui, dá um like, siga esse cara nas redes sociais, vocês vão aprender muito. E é isso, galera. A gente se vê Tamo na junto. próxima. The next.